Muito bom dia a todos. Estou aqui para gravar e dar início à segunda rodada do Epic. As rodadas classificatórias vão ficar disponíveis no YouTube do Epic após o campeonato. Estamos aqui com a dupla de primeiro governo, Puff Yumi. Puff M1. Muito obrigado, é um nome muito bom, mas meu Deus. A dupla de primeira posição, Umbreon e Sylveon, evoluções do Eevee. A dupla de segundo governo, Arcebispos da Bruxa. E a dupla de segunda posição, com o melhor nome do campeonato, Sakuna na Red Bull e Gojo na Haas. A moção da rodada 2 é: esta casa apoia a filosofia de Darth Trial. Eu vou estar marcando o tempo de vocês no chat privado, então peçam pontos de informação no chat privado também. Dito isso, primeira-ministra, quando se sentir à vontade, o púlpito é seu. Pessoal, vocês conseguem me ver e ouvir? Gente, ok. É porque ninguém estava me respondendo no microfone. Pessoal, primeiramente, bom dia. Feliz de estar aqui participando do meu primeiro Epic com a minha dupla de sociedade, a Bibia. Agradeço a mesa e agradeço a todos que estão aqui. Eu vou dar um momento no meu discurso para pós, mas caso... além desse momento para pós, alguém mais queira pedir pós, por favor, peça no chat. Lembrando que vou dar preferência às segundas casas a fim de engajamento. Eu vou começar o meu só. Eu vou ficar em pé, tá? Não, vou ficar aqui sentado mesmo. Tá, então eu vou começar em 5, 4, 3, 2, 1 e... Tá, bora lá. Moção, esta casa apoia a filosofia de Dark Trial. Os nossos stakeholders principais são a casa, ou seja, nós que estamos adotando essa filosofia e trazendo alguns pontos de métrica. De frame, perdão. Primeiro ponto é que a filosofia acredita que devemos ser céticos em relação às nossas próprias crenças e ideais e, se possível e, se necessário, traí-lo tudo aquilo que nós temos como verdade até aquele momento. É justamente a ideia de que a verdadeira compreensão vem do questionamento, a ideia basilar e chave do ceticismo. E nós não só isso, temos um status quo marcado por informações, fake news, ideias e ideais bombardeados a todo momento para muitas pessoas, que em meio a esse mar de conhecimento, em meio a esse mar de informações, elas têm uma tendência muito maior a se agarrar literalmente nos seus preconceitos, naqueles conceitos, naquelas ideias, naqueles ideais que ele já tem como base e ele já tem como primeiras informações. E diante desse cenário em que as pessoas elas constantemente são bombardeadas por esses tipos de informações, constantemente estão sendo colocadas a pôr em prova aquilo que elas acreditam e constantemente colocadas em um cenário em que elas precisam gerar maior independência e autonomia, o nosso caso de primeiro governo vai se basear em dois argumentos principais. O primeiro é sobre a resiliência e proteção do indivíduo, e o segundo é sobre refinamento do conhecimento e maior abertura em relação aos conhecimentos que ele pode vir a absorver. Entrando no primeiro ponto. Como o próprio InfoSlide disse, se preocupa com os outros, então dispense a piedade, o sacrifício e reconheça o valor de deixá-los travar suas próprias batalhas. É a ideia de não criar dependência, mas sim uma autonomia muito maior daquilo que você está disposto e aquilo que você precisa fazer. Não é que a ajuda ela venha a ser excluída em qualquer cenário, mas que ela não é uma opção, mas que ela não é a primeira opção. Ela não é aquilo que buscamos de imediato. Então, no momento em que nós deixamos os outros travarem suas próprias batalhas e buscamos nós mesmos ter essa autonomia e essa independência sobre aquilo que acreditamos, sobre aquilo que nós estamos nos propondo a fazer, nós estamos buscando justamente essa independência e autonomia. Mas por que isso necessariamente é bom? Porque é importante que o indivíduo ele venha buscar essa resiliência e proteção por meio dessa independência, justamente porque eu norteio a pessoa a constantemente buscar autodesenvolvimento em áreas na quais ele se vê dependente, em áreas na quais ele sabe que por ele mesmo ele não consegue ter
um entendimento fechado e basilar e basilar próprio. E aí que vem o ponto de que se constantemente eu faço com que eu busco uma autonomia, eu busco uma independência, consequentemente eu trago para mim uma ideia de resiliência e proteção, porque eu estou buscando me armar para que no momento em que eu estou sendo abordado por todos os lados, eu venha saber aquilo que eu preciso defender e aquilo que eu preciso atacar. Até o momento, tem algum POI? Segundas casas, primeiras casas, 3, 2, 1 e. Ok, mas por que essa resiliência, essa proteção do indivíduo acontece muito mais do nosso lado, muito mais do nosso lado da casa? Justamente pelo mecanismo do ceticismo. Se constantemente eu estou colocando à prova tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu estou realizando, eu estou buscando outros meios para que eu venha me aprimorar, para que eu venha me refinar, para que eu não venha mais depender exclusivamente ou majoritariamente da ajuda do outro em cenários tanto em cenários não tão urgentes até cenários mais extremos, como, sei lá, uma guerra, por exemplo. Claro que é um exemplo bem hiperbólico, mas é só para fins lúdicos. Entrando no segundo ponto de refinamento do conhecimento e maior abertura para a aceitação de outros conhecimentos. Antes disso, pergunto, tem algum outro POI a fim de engajamento? 3, 2, 1, não, ok. Entrando no segundo ponto de refinamento do conhecimento e maior abertura. Mesa, como foi dito, como já havia dito justamente antes, se eu adoto uma filosofia ceticista, se eu adoto uma filosofia na qual me diz que eu não, e que nada eu tenho como 100% absoluto, até que eu tenha uma prova do contrário, eu tenho uma ideia base de que aquele meu conhecimento, aquela minha verdade, aquele meu ideal, ele não é absoluto. Não sendo absoluto, eu tendo a ter uma maior abertura para que o outro venha me mostrar uma outra perspectiva, um outro ponto de vista, a qual ainda não foi avaliado. Paulo e Luiz Otávio. Numa realidade onde tem cada vez mais fake news se espalhando e pessoas estão cada vez mais questionando pragmáticas científicas, como as vacinas, por exemplo, como que isso se aplica na ideia de que essa filosofia pode acabar abrindo abertura para questionamentos de conhecimentos científicos já estabelecidos? Na ideia de que aquele conhecimento científico ele vai estar sendo à prova. No momento em que ele está sendo à prova e ele me comprova justamente que a ideia errada, errônea que eu tenho de que vacinas elas não ajudam na proteção de qualquer vírus, por exemplo, eu tenho que o meu ideal, a minha crença de que vacinas não funcionam, ele é quebrado, ele cai por terra naquele momento, porque eu tenho uma contraprova, uma prova científica de que aquilo funciona, porque eu tenho exames científicos, eu tenho testes, eu tenho pessoas sendo vacinadas, eu tenho aquele conhecimento, aquela ideia de que eu tenho de que vacinas não funcionam constantemente sendo posta à prova. Então, voltando para o segundo argumento. No momento em que eu não tenho como nada 100% absoluto, até que se prove o contrário, eu tenho minimamente o entendimento que aquilo que o outro pode me trazer de conhecimento, ou aquilo que eu possa absorver à parte, ele também pode ser, ele minimamente pode ser um conhecimento válido, na ideia de que aquilo que eu acredito, ele não é 100% absoluto, mas que aquilo que o outro acredita não é 100% absoluto. Há uma troca de ideias muito maior na ideia de que todas essas ideias, elas estão sendo postas à prova, na ideia de que todos esses ideais, essas crenças, eles estão passando por uma filosofia em que eu estou sendo cética e cético em relação a tudo que me norteia e a tudo que está e a tudo em volta. Então, no momento em que eu constantemente ponho à prova, eu tenho um refinamento do meu conhecimento, porque a cada vez que eu ponho ele à prova, porque a cada vez que eu estou sendo cética em relação a ele, eu estou buscando mais perguntas e eu estou obtendo mais respostas. E quando eu obtenho mais outros tipos de respostas diferentes, eu faço com que aquele conhecimento basilar ele venha cada vez mais a ser expandido. E eu encerro meu discurso, muito orgulho em propor. Muito obrigado, Rebeca, pelo excelente discurso e uso do tempo. A mesa convida agora o púlpito, o líder ou a líder de oposição, quando se sentir à vontade, pode iniciar.
Muito bom dia ainda, né? Prazer estar debatendo com uma mesa tão bonita, representando a minha SD no campeonato que eu gosto tanto. Tenho uma honra estar aqui com vocês, viu? Olhando minhas notas, vou começar meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mesa, existem duas métricas essenciais para esse debate funcionar. A primeira, uma métrica individual, ou seja, olhando para a saúde e felicidade do ser humano que está adotando essa filosofia, e uma métrica coletiva, ou seja, como fica a sociedade no momento em que essa filosofia é adotada como uma verdade pela maioria das pessoas. Vamos lá. Primeiramente, mesa, por que a humanidade é a raça dominante do nosso planeta? A resposta mais padrão que você vai ouvir por um monte de lugar é que nós somos a raça mais inteligente. Isso é uma meia-verdade. Nós temos um dos cérebros mais desenvolvidos da natureza. Isso nos dá várias vantagens quanto a outros animais que existem pelo nosso planeta. Nós conseguimos criar ferramentas para nos ajudar a realizar tarefas e, principalmente, nós temos uma das linguagens mais complexas do planeta e, por isso, nós temos muita facilidade em falar com outras pessoas e gerar planos, desenvolver ideias e, com isso, criar uma certa ideia de cooperação. Nós somos muito bons em comunicar para outras pessoas exatamente o que queremos, como queremos, sobre quais pressupostos nós queremos. Nossos cérebros são feitos para que nós tenhamos vantagens sociais, vantagem na hora de se comunicar, vantagem na hora de ajudar a lidar com pessoas. E é isso que fez a raça humana se tornar a raça dominante do planeta. Nós sermos capazes de nos comunicar com outras pessoas e agir junto com elas em prol de atingir os fins que eram melhor para nós. Perceba, mesa, na era das cavernas, ninguém mata um mamute sozinho. Não importa o quão esperto, forte você seja, você não derruba uma fera gigantesca sem você ter pessoas te ajudando, sem você ter um plano, sem você ter várias pessoas em posições estratégicas, com funções diferentes, que juntas chegam ao mesmo fim. Foi por causa desse tipo de coisa que nós geramos, né, essa ideia de valor social, de cooperação. É por isso que existe a ideia de Estado. É a ideia de que você, como indivíduo, é fraco, você, como indivíduo, não tem toda a sua capacidade, né, de evolucionista, mas quando você está em conjunto, todo mundo forte, somando suas vantagens, suas virtudes e suas qualidades, vocês juntos chegam a algo maior. Isso cria uma ideia de valor social da vida. Não só porque a gente entende que a vida é um bem sagrado, que é um dever dessa coletividade de guardar, né, visto justamente que lá no começo a gente evoluiu com uma raça que estava progredindo em conjunto, né, uma raça que estava socialmente progredindo, nós criamos essa ideia de sacralidade da vida, de todo mundo ajuda todo mundo, em prol da gente chegar a fins em comum. Vou atender o pós-2G. Pode falar. Luiz, perceba que quando a Darth Traya anuncia o que foi anunciado no InfoSlide, ela está falando primordialmente dos Jedi. Ou seja, essa moção ela só aplica primordialmente no universo de Star Wars. A gente tem que debater nesse universo, porque ela não faz mais sentido em um universo onde não existem os Jedi. Perceba, mesmo que a gente leve isso para o universo de Star Wars, o universo de Star Wars ainda é uma sociedade e a humanidade ainda vive em conjunto, em pessoas fazendo várias funções e ainda é uma sociedade que é primordialmente estabelecida por base de cooperação. Você não pode falar que não existe valor social da vida em Star Wars, até porque isso é próprio negar a própria filosofia Jedi. Muito bem. Perceba que a filosofia da Traya, justamente, né, vou até levantar a bola do Poi, no universo de Star Wars faz muito sentido, porque ela desencoraja empatia mesmo. Ela desencoraja a ideia de você estar ativamente ajudando outras pessoas, o que é um valor fundamental dos Siths. Mas eu acho que o caso funciona tanto lá quanto no nosso mundo, e eu vou explicar o porquê. Métrica individual, mesa. O individualismo esquece pessoas que, por fato, não conseguem viver sozinhas. Eu já falei do valor social da vida que nós geramos lá atrás por cooperação. A humanidade cooperando decidiu que a vida é sagrada. Nós não podemos só sair matando pessoas porque sim, não importa se elas têm valor na sociedade ou não, se elas agregam ao valor da sociedade ou não, porque existe um princípio de que a vida é sagrada. E existem pessoas que não podem viver sozinhas. Primeiro, pessoas com depressão. Se você olhar para uma pessoa com depressão ou algum distúrbio mental, você vira e fala, você tem que lutar suas próprias batalhas, essa pessoa se suicida. Se você olha para uma pessoa com deficiência física, que depende de algum tipo de medicamento ou de algum tipo de cuidado especial, você olha para ela e fala, você tem que lutar suas próprias batalhas, essa pessoa não consegue sobreviver. Existe uma ideia de cooperação essencial que quando você olha para essas pessoas e você vira para elas e fala, não, você precisa ser forte sozinho, você tem que aprender a lidar com esses seus problemas, você está ativamente deixando elas para trás. Você está ativamente pegando essas pessoas em grandes situações de vulnerabilidade, virando as costas para elas e falando, você se vira aí. Métrica individual. Pessoas morrem. Pessoas perdem sua
sua crença na sociedade ao adotar essa filosofia, porque elas começam a olhar para relações sociais como fraquezas. Elas começam a olhar para depender de outras pessoas e agir em conjunto com outras pessoas e só chegar a um fim com a relação com outras pessoas como uma fraqueza. Porque quando você agora vai olhar para um projeto científico e você não consegue realizar ele sozinho, você precisa de 5 amigos seus para vocês irem juntos e fazer uma pesquisa de campo, por exemplo, isso vai ser visto como fraqueza, porque você não é capaz de atender os seus desígnios sociais, né? Você não é capaz o bastante de fazer essas pesquisas sozinho. Então, a gente já mostrou que existem pessoas que, morrem, quebrando o valor social da vida. No momento em que você adota essa filosofia, você deixa de ajudar pessoas. 2, pessoas que simplesmente vão ver como fraqueza situações de cooperação social que seriam completamente aceitáveis no mundo onde essa filosofia não é adotada. Apoio em G. Criar independência e autonomia como um dos pontos principais não indica que, no pior dos cenários, nós vamos ser levados a uma anarquia, ou num cenário mais tranquilo, as pessoas necessariamente elas vão rejeitar e ignorar as outras. Pessoas morrem, tá trabalhando num cenário extremo. Pessoas perceba mesmo, no melhor cenário de vocês ainda estão trabalhando com um cenário onde as pessoas estão ativamente propagando essa ideia de que você tem que ser autossuficiente. Mesmo que a gente chegue no meio termo aqui, para não causar grandes discussões, e a gente fale que tudo bem, ainda vão existir funções sociais de certos trabalhadores que ainda vão ter que, por exemplo, ajudar pessoas com doenças mentais. Você ainda vai ter psicólogo no mundo onde a filosofia da Daft Trial exista. Ainda assim, você está mostrando para a pessoa que tem uma tendência à doença mental que ela está triste por motivos que na cabeça dela são irrelevantes, é uma fraqueza. Uma pessoa que vai ser vista sendo levada a um psicólogo, por exemplo, vai ser uma pessoa vista como fraca no momento em que ela não consegue lidar com suas próprias questões mentais sozinha. A gente está falando de um mundo que adota uma filosofia onde as pessoas têm que lutar suas próprias batalhas. Isso é intuitivo. No momento em que você precisa de ajuda de alguém e existem várias funções sociais que se estabelecem na ideia de você ajudar pessoas em prol de manter a sacralidade da vida, você está ativamente se provando como mais fraco nesse cenário. Isso afeta a saúde mental das pessoas, isso afeta a vontade das pessoas de cooperarem em conjunto, o que leva a gente a uma nossa métrica de sociedade, que é justamente essa ideia dessa propagação de anomia. No momento em que as pessoas não estão mais interessadas em trabalhar em conjunto, justamente por isso ser visto como fraqueza, existe um desaceleramento do progresso humano, já que todos os nossos conhecimentos científicos, que é uma métrica que vocês de 1G adotam, foi fundado em cooperação, foi fundado com múltiplas pessoas interagindo umas com as outras e chegando a conclusões lógicas. A vacina não teria sido criada se não existissem pesquisas anteriores provando que ela era uma possibilidade, se não existissem pessoas capazes de fazerem a manufatura dela. O caso, a filosofia da Daft Trial quebra os princípios fundamentais do que uma sociedade cooperativa que busca o valor essencial da vida. Por isso, tenho muito orgulho em me opor. Muito obrigado, Luiz Otávio, pelo excelente discurso e uso do tempo. A mesa convida agora ao púlpito a adjunta de primeiro governo, a Bia, quando se sentir à vontade, pode iniciar. Gente, só para checar se vocês estão me escutando bem, tá tudo certo, por favor, confiram, porque eu sou paranoica. Obrigada, Rebeca, tá bom. Só ajeitando aqui minhas folhas, porque eu fiz muitas folhas, mas só um instante. Devo começar em segundos. Pronto, obrigada, gente. Ok. Assim como a Rebeca, eu vou estar aceitando o pós pelo chat, então façam, vou dar preferência para segundas casas. E é isto. Eu vou liberar só mais tarde no meu discurso. Ok. Eu vou estar começando meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mas começando com algumas refutações e também recapitulando o nosso frame. Primeiro que a primeira posição, ela trata esse debate como se fosse um debate de adotar essa filosofia de forma extensiva dentro da sociedade, o que não é. A gente está tratando de uma moção de apoiar essa filosofia, não necessariamente adotá-la em grande escala numa sociedade contemporânea em que existe pessoas com deficiência e pessoas com depressão. Que é um caso extremista, mas ok, entendemos que existe. Mas, voltando, não é uma questão de adotar essa e sim apoiar, e a gente apoia sim, justamente porque a gente tem essa necessidade social dessa filosofia. A gente tem que essa filosofia traria impactos positivos para uma sociedade que precisa dela. Por que necessariamente isso? Justamente pelo framing que a Rebeca trouxe. Eu vou aqui recapitular e reestruturar também. Porque é um frame justamente que a gente tem
problemas como o excesso de informações, como a fake news, que são problemas contemporâneos do status quo, mas eles também se perpassam por muitas outras sociedades e até galáxias. O problema de ditadores em que impõem as suas próprias informações em outras pessoas é um problema que existe de uma forma muito exacerbada, de você acabar indo com a manada ou acabar indo com uma ideia que está sendo adotada de forma muito grande da sociedade e que não necessariamente é uma ideia boa. Então, isso aconteceu de forma assim, exacerbada na sociedade, agora cada vez pior com o advento de tecnologias e tal. E como a gente está tratando de uma emoção muito mais geral, a gente vê que também no universo de Star Wars, por exemplo, eles têm uma tecnologia de informação muito maior, muito mais propagada. Então, cada vez esses problemas vão ficando mais sérios, vão ficando mais perigosos. O problema desse excesso de informação, você tem informação demais, você não sabe por onde seguir, você não sabe como questionar essas informações. Você tem também problema de pessoas lhe colocando informações falsas que você, às vezes, acaba aceitando por não estar questionando aquilo. Tudo isso vem a ser um problema porque causa impactos negativos, causa impactos de negacionismo, causa impactos de pessoas sendo preconceituosas, com preconceito, justamente, conceitos prévios que não foram tirados, que não foram questionados. Então, isso é o framing mais importante desse debate, porque justamente a gente traz essa lógica de que apoiar essa filosofia, ela consegue minimamente fazer com que você reduza o impacto disso. Não é uma adoção coletiva dessa filosofia, e como a própria Rebeca falou no seu apoio, não é a adoção do anarquismo na sociedade como um todo, e sim agora apoiar essa filosofia, uma filosofia que pode dar justamente os pontos que a gente trouxe, uma resiliência e proteção para essas pessoas e um refinamento lógico de uma sociedade que precisa tão exacerbamente disso. Então a sociedade, ela tem essa necessidade, por mais que a primeira oposição tente trazer esse cenário de tipo, a criação da sociedade, ninguém consegue matar um mamute sozinho, a gente tem justamente uma questão de que hoje em dia não é mais isso. E cada vez mais, quando a gente expande essa filosofia, expande esse debate, a gente vê que as sociedades, elas vão crescendo para que as pessoas fiquem mais independentes. Então, não é sobre você deixar PCDs e pessoas depressivas de lado e deixá-las morrerem, mas sim ajudar conforme necessário, mas também saber que aquelas pessoas têm autonomia. Porque um grande problema hoje em dia também é que as pessoas tratam PCDs e pessoas com depressão como nenéns, que precisam constantemente estar sendo adulados e ajudados porque não conseguem viver sozinhos. E sim, existe um certo nível de... claro que a gente tem que lembrar que a gente não pode falar de casos extremos. Quando a gente está num caso muito mais médio, até mesmo nesses casos extremos de pessoas com deficiência, pessoas com depressão, existe um nível de autonomia que essas pessoas têm, existe um nível de tecnologia que pode ajudar a autonomia dessas pessoas viverem sozinhas. Então, é justamente isso. Não é deixar as pessoas de lado, mas sim entender que existe um valor intrínseco muito grande nessas pessoas conseguirem travar suas próprias batalhas. Elas podem ser ajudadas, mas elas vão conseguir superar muita coisa quando elas têm essa resiliência interna e externa, que é justamente nossos pontos e impactos. Essa resiliência e proteção, principalmente na sociedade, que é cada vez mais complexa e cada vez com mais problemas climáticos, problemas de sociedade, problemas de informação em excesso, problemas de ditadores e enfim, etc. A gente tem essa resiliência e proteção interna, que é muito importante, porque faz com que essas pessoas busquem a sua força em si e não nos outros. Não é que agora as pessoas não vão viver mais em coletividade e vão todos se exilar. Mas a filosofia, por mais que ela tenha sido aplicada por uma pessoa que se exilou, não necessariamente todas as outras pessoas vão fazer. Mas agora as pessoas vão buscar muito mais uma força interna. Vão buscar uma filosofia que busca ela fortalecer a relação com o indivíduo. O fortalecimento dessa relação com o indivíduo é muito importante. É o que faz com que as pessoas elas consigam ter uma mente mais clara, elas consigam ter esse refinamento lógico, elas consigam viver numa sociedade de uma forma que elas consigam se proteger mais dos problemas que existem, buscando essa força interna. E quando você consegue superar um problema usando essa filosofia internamente, isso causa com que a pessoa fique muito feliz, ela fique muito bem, porque ela sabe que ela conseguiu superar aqueles problemas por mérito próprio. E isso tem um impacto positivo também na vida dessas pessoas. E aí a gente traz justamente esses impactos de que a filosofia, ela vem por uma necessidade e ela é positiva porque ela faz com que indivíduos estejam até mais preparados para viver nessa sociedade. E se a gente tem uma sociedade que está cada vez mais individualista, porque independente do que a primeira oposição fala, o capitalismo ele é uma sociedade individualista, se a gente está tratando do status quo, e outras sociedades também são individualistas, a gente traz um fortalecimento desse indivíduo consigo só. Ele traz um fortalecimento da sua mente, um fortalecimento das suas ideias e um fortalecimento tanto das suas próprias questões morais. Antes de continuar com o Sedupoi, primeira oposição.
Ainda assim, você tem que comprar que, no próprio caso do capitalismo, por exemplo, existem situações do status quo que não podem ser vencidas quando se age sozinho. O próprio capitalismo só é uma, né, levando para uma parte mais filosófica, só pode ser derrubado, por exemplo, com grande reunião social de pessoas. Isso só é possível com cooperação na sociedade. Mas justamente o que traz o ponto que eu já tinha refutado de vocês. Apoiar uma filosofia não significa adotar de forma medida absurda na sociedade. Qual é a segunda posição? Rápido. Deputada, você me fala que a sua filosofia vai conseguir combater as fake news. E quando ela engajar com notícias verdadeiras e duvidar daquilo, como ela vai reagir? Certo, ok. Foi um ponto que também foi trazido pela primeira posição. Muito obrigada por ter trazido. Certo. Lembre que o Slide ele fala do questionamento e até traição das suas próprias crenças. Então, esse questionamento, ele é o que faz a ciência ser a ciência hoje em dia. A ciência, a gente está muito acostumado com o questionamento cético de pessoas não acreditando na ciência e não usando vacinas. Mas o questionamento dessa filosofia, ele é um questionamento positivo. Ele é um questionamento que faz, não, olha, vamos refazer essas hipóteses, vamos refazer essas experiências, vamos refazer essas coisas. Então, a gente não está aqui defendendo que as pessoas vão questionar a ciência, não vão usar mais vacina e vão ser negacionistas, mas sim que as pessoas vão ter um senso crítico a ponto de não apoiar tudo que vem na sua frente e precisar de um arsenal teórico muito grande para poder acreditar em alguma coisa. Então, agora as pessoas não vão acreditar em qualquer coisa pseudociência que vai aparecer na sua frente e vão cada vez mais questionar o que está sendo trazido para ela, o que acaba fazendo com que a ciência consiga se desenvolver muito melhor. Então, justamente nesses pontos de resiliência, proteção e refinamento lógico, a gente ganha esse debate, porque a gente traz um contexto que é muito amplo e a gente entende que isso é o melhor para a sociedade em qualquer sentido. Com isso, encerro meu discurso. Muito orgulho em propor. Muito obrigado, Bia, pelo excelente discurso e uso do tempo. A mesa convida agora ao púlpito, adjunta de primeira posição, Isabela, quando se sentir à vontade, pode iniciar. Eu vou iniciar meu discurso em 3, 2, 1. Bem, primeiramente eu vou reforçar o ponto do meu líder de oposição. Toda a questão da filosofia é que ela não é viável. Como diz, por exemplo, o primeiro governo. Ele fala que apoiar as filosofias não significa la por extenso. Mas a questão é que não tem razão para apoiar essa filosofia, nem que seja em uma única pessoa, justamente porque a ajuda ela é essencial dentro da sociedade, dentro de qualquer sociedade humana, justamente porque ajudar uns aos outros, depender um dos outros, faz parte da natureza humana, até mesmo como citou no primeiro governo, a questão da guerra. Principalmente, guerra é onde nós mais precisamos de ajuda, tanto para lutar, vencer ou sobreviver. E, pelo contrário, você tentar sobreviver sozinho é um sinal de vulnerabilidade dentro de uma guerra. Não só dentro de uma guerra, mas até mesmo dentro de uma sociedade estável. Muitas vezes uma pessoa que tenta superar os problemas sozinho, ela se torna uma pessoa extremamente vulnerável. Seja a manipulações ou seja a qualquer outro tipo de doença, entre outras coisas. Por exemplo, uma pessoa... Por quê? Porque quando uma pessoa abusiva, ela quer manipular a outra, ela tenta isolá-la de todo o resto das outras pessoas. Porque ela sabe que receber ajuda de outras pessoas, você ter essa participação de outras pessoas, faz com que ela se torne menos vulnerável. Ou seja, essa parte de deixar com que as pessoas travem as suas próprias batalhas, acaba deixando as pessoas muito vulneráveis, até porque mesmo que uma única pessoa apoie e adote essa filosofia, essa única pessoa, ela pode tanto negligenciar a ajuda, que é a questão de ver uma pessoa sofrendo sozinha e não ajudá-la por achar que ela tem que lutar sozinha e superar aquilo sozinha, como ela pode evitar pedir ajuda, como o meu líder da oposição disse, ela pode evitar pedir ajuda porque ela vê isso como sinal de fraqueza. E não tem sociedade que precise de tal individualismo, porque esse individualismo não torna a pessoa mais preparada, e sim mais vulnerável. Simplesmente, e no momento que a gente considera isso, essa filosofia simplesmente cai por terra. Até porque quando nós falamos de travar suas próprias batalhas, nós estamos falando de dificuldade. E a questão das dificuldades é justamente que nós precisamos de ajuda em praticamente todas. Seja mental, que a gente precisa
de ajuda para desabafar ou para talvez ir no psicólogo, seja na questão de saúde, como falou meu líder de oposição, de você precisar de cuidados. E muitas pessoas que talvez adotem isso, acham que elas têm que superar tudo isso sozinha. E tentando superar tudo isso sozinha, elas vão acabar se desgastando mentalmente e até mesmo fisicamente, o que vai gerar uma pessoa extremamente desgraçada e sem condição de sobreviver na sociedade, o que vai tornar ela, obviamente, mais vulnerável. Eu aceito o POI do primeiro governo. A ajuda e a cooperação ainda existe no nosso cenário, não é porque eu adoto essa filosofia que eu vou deixar de me aliar com outro com um propósito comum, devido ao ideal que até então não houve uma contraprova. Justamente essa ideia, se eu tenho uma pessoa que está passando por abuso, e até então nós temos esse ideal de que nós temos que valorar a ideia dessa pessoa, eu não vou deixar de ajudá-lo justamente porque eu acredito e aquela pessoa também acredita nesse mesmo ideal. Engaje com isso. Sim, mas essa que é a questão. Eu falei dos dois pontos de vista. Tanto de você acabar, né, em determinado momento, negligenciar ajuda, mas tanto por parte daquela pessoa que não vai pedir ajuda porque ela vê isso como um sinal de fraqueza, justamente porque a gente vai ter que reconhecer o valor de travar suas próprias batalhas. Então, a partir desse momento, eu tinha acabado de falar isso, essa pessoa vai tentar a qualquer ponto lutar sozinha, travar sua própria batalha sozinha. E isso vai causar um desgaste mental e físico que é extremamente prejudicial, tanto para ela como indivíduo, tanto para ela participante de uma sociedade. Então, a questão é que, mesmo que você não negue ajuda nos casos mais extremos, ainda assim aquela pessoa vai evitar pedir ajuda em diversos ambientes diferentes, como é a questão das doenças mentais. Então, a gente consegue ver que isso cai completamente por terra, tanto do ponto de vista da pessoa que está sofrendo, quanto do ponto de vista da pessoa que se estende. E essa questão das informações em excesso, e como o primeiro governo disse, fake news vem justamente do questionamento e demasiado. Quando a gente estuda fake news, academicamente falando, nós percebemos que o fake news nada mais é do que a manifestação do ceticismo. Então, é justamente por nós termos essa grande quantidade de informações em excesso no mundo que a gente precisa de um pilar que vai manter, que vai como nós enxergamos o mundo. Então, nós precisamos desse pilar. Se nós passamos a questionar tudo e passamos a questionar esse pilar, toda a nossa base se torna fraca, e aí nós não sabemos em quem acreditar. E isso vai até, por exemplo, para a questão científica. A partir do momento que nós aplicamos isso na ciência, as pessoas vão passar a questionar tudo e, consequentemente, vão questionar até mesmo os métodos científicos. Então, qual vai ser a viabilidade de questionar todos os pilares, inclusive os métodos científicos da sociedade? Eu aceito o POI do segundo governo. Isabela, por favor, lide com o fato de que o agente dessa moção são os Jedi. A filosofia de Darth Traia, ela trata estritamente dos Jedi, são eles que podem aplicar essa filosofia. Por favor, fale disso. Bem, o Jedi, por acaso, não é humano? Ele não pode precisar de ajuda? Ele não pode, por exemplo, estar sofrendo de certos tipos de doença. Por exemplo, os Jedi estão constantemente em guerra. Então, como citou o primeiro governo, essa questão da guerra também cai por terra. Todas essas questões caem por terra, justamente porque você tentar travar suas próprias batalhas, mesmo no contexto do Jedi, não faz nenhum sentido, justamente porque te coloca num estado de vulnerabilidade, sendo que faz parte da natureza humana, precisar de ajuda, depender de ajuda. E o nosso caso é muito melhor do que o do primeiro governo, simplesmente porque tem zero impactos. Se apoiar a filosofia não significa aplicá-la por extenso, então o impacto diminui ainda mais. Se já não tem impactos e aplicando por extenso... e assim encerro meu discurso. Muito obrigada. Muito obrigado, Isabela, pelo excelente discurso e uso do tempo. A mesa convida agora ao púlpito. Extensão de governo, quando se sente à vontade. Mas está no mesmo mic.
Tá, tudo bem. Escutam direitinho, enxergam direitinho. Beleza. Eu vou tirar meu minutinho aqui. Tá. Mesa, pelo menos, quer dizer, bom dia a todos. Muito feliz de estar aqui. É o meu primeiro Epic, apesar de eu estar um tempinho já indo de campeonatos. Foi o meu primeiro Epic, eu estou bem feliz de estar aqui e eu adoro Star Wars e eu adoro discutir isso. Dito isso, eu começo meu discurso em 3, 2, 1. Mesa, as casas altas foram bem no que se propuseram, pena que eles se propuseram a debater uma filosofia que não é a filosofia de Darth Traia. Como que eu vou tirar as primeiras casas desse debate, justamente falando como eles não falaram da filosofia de Darth Traia? Bom, lendo o info-slide, Darth Traia, conhecido como Krayt, sua queda, foi uma Jedi que se autoexilou. Seus pontos de vista incluíam ceticismo em relação a seus ideais, eu já vou entrar em que ideais são esses, sugerindo que a verdadeira compreensão vem do questionamento e traição das próprias crenças. Também vou falar que crenças são essas. Ela acredita no valor de não criar dependência, e a dependência, essencialmente, essa dependência, esse ideal, esses valores, são os ideais que ela via na vida dela, sendo treinada dos Jedi, convivendo no Conselho Jedi. E esse debate está tão confuso até agora porque ninguém conseguiu trazer uma caracterização, um frame de como acontece esse mundo dos Jedi. Tá, por que ela só funciona no Star Wars, Mesa? Porque ela necessariamente, a Darth Traia está falando de um jeito dos Jedi se portarem. No momento que ela fala de dependência das pessoas, ela está falando de dependência das pessoas para com os Jedi. Por quê? Porque no mundo, na galáxia de Star Wars, na galáxia muito, muito distante, especialmente no tempo de Darth Traia, no tempo da República, existiam vários planetas hiperpopulosos no planeta inteiro, que é uma cidade. Pensa São Paulo, que cobre o planeta inteiro, e aí vivem a maior parte das pessoas. Esses planetas, eles eram governados democraticamente, com eleições para senados, mas eles tinham um cargo que estava lá e sempre tem poder nas decisões. Qual é o cargo desse? É o cargo do Conselho Jedi. O Conselho Jedi, ele dá os rumos de como é que vai seguir essa sociedade. Como é que ele faz isso? Porque o Conselho Jedi é, em essência, o pináculo da virtude. Ele é o pináculo do dever dos cidadãos, ele é um pináculo de quem pode fazer, de como a sociedade deve ser conduzida. Por que ele é isso? Porque os Jedi, eles não são humanos, bem humanos, como o Mo tenta pintar. Os Jedi, na galáxia tão distante, eles são quase semideuses, realmente. Por quê? Porque o Jedi, essencialmente, ele nasce com a capacidade de ser Jedi. Note que ninguém consegue ser Jedi simplesmente porque quer. Ninguém consegue desenvolver seus midi-chlorians ali para ficar mais forte. Não, tu nasce com uma quantidade X de midi-chlorians que eu levo até o final. Por isso que olharam para o Anakin e falaram, tu é o Jedi mais forte de todo o universo. E nota que não é qualquer pessoa que consegue ser um Jedi. Portanto, não é qualquer pessoa que vai escolher esses valores. São esse pequeno grupo que é, sei lá, 1 em 1 bilhão de pessoas, trilhão de pessoas que tem capacidade para ser um grande Jedi, entrar no Conselho Jedi. E essa pessoa vai ditar, sendo o pináculo da virtude, mostrando que, bom, a gente tem que se abster da raiva, se abster de sentimentos ruins, viver da pura clareza, da pureza. Note que os Jedi, eles se abstêm de desejos carnais, eles não se envolvem em conflitos, diferente também que o Walter comentar, eles não se envolvem em conflitos de que eles não possam ajudar as pessoas, só que, em essência, a sociedade fica toda baseada nessa ideia dos Jedi. E o Senado age, portanto, passando suas leis, passando as suas políticas para governar a galáxia, a partir do ponto de vista desses Jedi. Nota que isso gera uma dependência essencial de que os Jedi, que são, sei lá, um punhado de gente que acompanha o alto escalão do Conselho Jedi, são eles que dão os rumos de como essa sociedade vai se portar. Por que isso é problemático, necessariamente? E o que a Darth Traia via nisso ser problemático? Que isso fazia com que as pessoas estivessem à mercê de gente que é escolhida desde o berço, é treinada dentro do seu própria bolha e não conhece a realidade das outras pessoas. E simplesmente se coloca ali como o cara que vai resolver todos os problemas. No momento que esse cara que resolve todos os problemas falha um pouquinho, nota que a população como um todo não consegue se autogovernar. A população como um todo fica à mercê desse desejo dos Jedi, fica à mercê da falha dos Jedi. E por que necessariamente isso é ruim? Porque o Jedi também é corruptível. Ele pode não ser um humano, mas ele também não é um Deus perfeito. Ele pode sim ser corrompido. E a Darth Traia, justamente, ela cai porque ela é corrompida também. Ela é corrompida pelo lado negro. E, justamente,
essa possibilidade de corrupção que existe no mundo de Star Wars faz com que seja muito perigoso existir a dependência de um punhado de gente que tem um poder escolhido desde a infância. Nota que é isso que faz com que o Império chegue ao poder. Quando o Darth Sidious, que é um Sith, ele tem o poder da força, portanto ele também é um desses poucos que representa o poder em si, ele manipula todo o Senado e manipula principalmente um Jedi, um Jedi poderoso para seguir o seu lado, e aqui eu tô falando de Anakin Skywalker, ou Darth Vader, quando ele consegue manipular esse grande Jedi vai lá e mata todo o Conselho Jedi e toma conta do poder e se torna esse ditador que a gente conhece nos filmes 4, 5 e 6. Ele se torna um ditador que faz com que toda a população que apoia esses Jedi que anteriormente havia feito a virtude, agora é perseguida. E nota como essa sociedade é muito vulnerável. Basta tu pegar aquele elinho fraco dentro do Conselho Jedi, que ele é bastante para desmantelar toda a sociedade. E, ao mesmo tempo, a população que só conhece o poder, só conhece o jugo desses Jedi, não consegue mais se governar e fica à mercê do outro lado, fica à mercê do lado sombrio da força. Então, por que a gente apoia a filosofia da Darthtraia? A gente apoia a filosofia da Darthtraia porque, essencialmente, a galáxia está menos sujeita a líderes supremos, corruptíveis e ruins do lado da filosofia dela. O que a Darthtraia faz quando ela se afasta do Conselho Jedi? Ela nota que o Conselho Jedi estava indo por um caminho que não teria mais volta. Ali, no começo da República, ela via grandes civilizações com bilhões, trilhões de pessoas se baseando em valores inatingíveis, se baseando em valores de pessoas que são semideuses, que no momento que aquele semideus dá uma falhada, ele vai levar a sociedade junto com ele. E, portanto, ela se afasta daquele lugar porque ela não quer ter o nome manchado com isso. Ela não quer ajudar na destruição dessa sociedade que ela tanto ama. Vai, põe um ó. Deputado, essa moção não é essa casa apoia a filosofia da Darthtraia em detrimento da Ordem Jedi. A filosofia da Darthtraia é essencialmente em detrimento da Ordem Jedi, porque justamente ela se afasta, ela se exila. O exilamento, o contexto, a contestação aos ideais, a contestação aos valores, é a contestação aos valores Jedi em si, aos valores de pureza, aos valores de virtude, que são essencialmente inatingíveis. E esses mesmos Jedi falham em fazer isso, ver sim e ver sim. Eles falham em chegar nesse tipo de coisa e levam a sociedade junto consigo. É isso que Anakin Skywalker fez. É isso que Kylo Ren faz também, quando não consegue se tornar Jedi. E isso faz com que a sociedade fique muito mais à mercê, justamente, desses líderes supremos, que são muito mais ditatoriais e muito piores. O que a Darthtraia faz, e é isso, porque a gente apoia a filosofia dela, ela contesta essas ideias dia sim, dia sim. Ela contesta esses valores, porque ela acredita que primeiro tu tem que deixar essas pessoas se desenvolverem, para depois, e elas encontrarem o seu próprio caminho. Porque se elas não encontram o seu próprio caminho, alguém vai apontar o caminho para eles. E dependendo de quem apontar, ainda mais quando você está na mão de tão poucas pessoas, como eu falei no Conselho Jedi, isso é muito mais perigoso delas caírem em mãos erradas, como elas caíram várias vezes. E por isso, Mesa, pela autonomia que essas pessoas têm e a liberdade que elas têm de escolher o seu caminho e não cair nas mãos de um Darth Sidious, eu tenho muito orgulho em propor essa moção. Muito obrigado, segundo governo, pelo excelente discurso e uso do tempo. A mesa convida agora o púlpito de extensão de segunda posição. É a Raquel. Oi, gente, tudo bom? Isso aqui é um gato. Prazer estar aqui com vocês hoje. Eu vim para o Epic para debater Star Wars, então acho excelente a gente ter uma moção de Star Wars. Ok. Inclusive, alguém mais está muito confuso, porque ontem a gente debateu no Discord uma super vibe debate treino, tranquilidade, e agora eu tô com uma vibe de semifinal aqui no stream. Eu não gostei, péssimo. Tá. Ok. Eu vou começar meu discurso em 3, 2, 1. Galera, tem uma coisa que eu consigo aproveitar do discurso do segundo governo, que é o contexto ao qual Darthtraia nasce e que ela está inserida. Ela nasce como Jedi, ela é criada como Jedi, e sendo criada como Jedi, ela é criada para uma vida de serviço à humanidade, de serviço ao outro, de abnegação de si mesmo. Logo, a ideologia dela, ela é feita literalmente em oposição a isso, ela é feita em retaliação a isso, e é imediatamente contrária à ideia de uma política Jedi. Ou seja, ela é radical e ela é específica. O que acontece se o cidadão médio tenta adotar a filosofia de Darthtraia? Bom, a gente vai ter que engajar com algumas coisas aqui. Primeiro, a gente faz a diferenciação na primeira casa, da nossa primeira casa e primeira posição, justamente porque eles compram um super pior cenário. Mas, realmente, o agente dessa moção não é o Conselho Jedi apoia a medida de Darthtraia.
A gente precisa falar de como ela pode ser abrangente, de como ela pode ser geral. E para isso eu preciso falar do geral. O cidadão do primeiro governo que eles trazem aqui para a gente é um que pode pensar de maneira independente, ele pode viver de maneira independente, ele pode buscar ser autossuficiente da melhor maneira possível. Mas eu te garanto que o cidadão médio de qualquer galáxia e do mundo real não costurou as próprias roupas, provavelmente. Ele também não colheu o próprio alimento, provavelmente. Se ele precisar de um remédio, ele provavelmente comprou de algum lugar, ele não fez necessariamente. Todo ser humano e todo indivíduo que existe em todo o universo, ele existe porque existe uma comunidade ao redor dele. E essa existência dessa comunidade, ela é absoluta. Você pode existir dentro de uma montanha, mas se você passar mal, alguém vai te encontrar e te levar para um hospital. Essa ideia de que é possível existir sozinho e é possível buscar uma independência absoluta, ela, primeiro, vem de uma posição de muito privilégio, porque, por exemplo, uma pessoa deficiente com certeza não vai conseguir acreditar nisso, não vai comprar essa ideologia, e vem de uma posição de privilégio de achar que você tem que viver sozinho, assim como homens acham que não dependem de mulheres, provavelmente, sendo que a mãe deles cozinha o almoço, lava a roupa e etc. Coisas assim, esses pequenos detalhes dessa ideologia tornam ela muito exclusivista e tornam ela quase ilusória em relação do que é realmente a vida real. Considerando que a gente não consegue encontrar um indivíduo que vai conseguir viver plenamente isso, a não ser que ele se alimente de luz e ele viva numa montanha isolada para todo sempre e jamais converse com ninguém, a gente precisa lidar com o fato de que alguns dos ônus dessa moção e alguns dos ônus de adotar essa própria ideologia é, primeiro, abandono de comunidade, segundo, um ser humano que está vivendo na Disney, ou um ser humano que vai ter uma qualidade de vida completamente limitada justamente por causa disso. A gente tem uma comunidade que, a partir do momento que alguém adota essa ideologia, vai ser abandonada por causa disso, e essa comunidade provavelmente vai ser uma situação de, tipo, cada um lida com seus BO, eu estou aqui cuidando do meu, você é forte o suficiente para lidar com isso, confia. E essa pessoa vai ter rejeição social, porque provavelmente a pessoa que não adotou essa ideologia não vai querer lidar com essa pessoa que está dessa forma. Já temos uma divisão social aqui acontecendo. E a pessoa que não adotou essa ideologia, a pessoa que possivelmente precisaria de ajuda, não vai ter a ajuda que ela precisa. E isso, nesse exato momento, a gente já criou mais ônus do que não ônus. Quando a gente usa a ideologia de Dark Triad, a gente olha para ela e com um olhar crítico, a gente percebe que ela serve apenas para o indivíduo. Ela melhora a sociedade? Não. Ela apenas diz, todo mundo vai lidar com seus problemas, independente do ônus que isso possa acontecer com eles, e eu vou confiar que cada pessoa é forte o suficiente para lidar com seus BO, e é isso aí. Mas tem um ponto muito importante que a gente precisa falar sobre isso, que vai justamente com a ligação de que tudo é interligado, tudo é uma questão junta, conjunta, e que tudo, não existe você viver sozinho e você conseguir plenamente adotar essa ideologia, que é o fato de que algumas batalhas não têm como ser vencidas individualmente. E aqui eu não falo apenas de depressão, como a primeira oposição fala, eu não falo apenas de pessoas com deficiências, eu falo, por exemplo, de opressões sistemáticas. Usando o exemplo de Star Wars, porque eu quero falar de Star Wars, a gente tem a escravização dos Wookiees durante o Império. A gente tem uma raça inteira que é colocada em campos de concentração, em campos de trabalho para trabalhar, e que não conseguiu se libertar depois de 35 milhões de rebeliões que eles fizeram, e apenas foram libertos quando a Aliança Rebelde virou para eles e falou, ok, a gente consegue fazer isso. E ajudou no processo de libertação dos Wookiees. Eles não conseguiriam fazer sozinhos. Na ideologia de Dark Triad, a gente diria, tanto faz. Eles lidam com as próprias batalhas. O Império, que foi um problema sistemático, que oprimiu pessoas durante toda a galáxia, que era um problema de absolutamente todo mundo, afetava as pessoas individualmente de maneiras muito, muito, muito diferentes. Cada uma delas estava lutando a sua própria batalha. Entretanto, não necessariamente a gente ia conseguir lidar com nada, a não ser que você olhasse para a luta do outro e você não conseguisse fazer isso. E é por isso que a nossa empatia é tão importante e que a gente perde adotando a ideologia da Dark Triad. Qual é o primeiro governo? Qual é a sua garantia de que apoiar essa filosofia iria resultar nesse total abandono de pessoas que não conseguem viver sozinhas? A gente tem o fato de que se a gente vai adotar a ideologia, a gente tem que adotar ela direito, não é mesmo? Porque se a gente vai com a ideia que está literalmente escrito no infoslide, cada um vai lutar a sua batalha, a gente acha que o certo é cada um lidar com a sua batalha, você está, por seguir essa ideologia, condicionado e certo de que você vai ver alguém lutando e você vai ter que acreditar que ela vai lidar com a coisa dela e que você não vai lidar com isso. Qual é o segundo governo? Rápido. Raquel, quando tu fala que batalhas não podem ser vencidas sozinhos, tá certíssima. Na verdade, no universo Star Wars, quem vence as batalhas são os indivíduos sozinhos Jedi. O grupo de pessoas que compõem, de fato, a sociedade humana não consegue vencer as batalhas justamente porque eles dependem do poder dos Jedi para isso. Querido, não sei se você assistiu Clone Wars, mas a maioria das vezes em que a gente tem uma situação em que você tá listando aí que um Jedi vem, ele salva a pátria, essa comunidade que precisou do Jedi, ele precisava desse Jedi, senão muitas pessoas iam morrer e muitas pessoas iam sofrer. Adotando essa ideologia, a gente tem um ônus absurdo. E um desses ônus é justamente empatia, galera.
A gente tem a situação de que essa perda de empatia com o outro e esse auto-isolamento, ele vai criar, primeiro, a visão ilusória de que você está sozinho. Segundo, as pessoas ao redor vão olhar para si mesmas e vão pensar, cara, eu tô sozinha. Eu não consigo fazer isso, ou eu preciso fazer isso sozinho. E se eu não consigo, eu sou menos do que todos os outros que conseguem fazer isso sozinho. E essa perda de confiança no indivíduo é um super problema. Engajando um pouquinho só em essa questão de informação, a gente tem a situação em que, por exemplo, as pessoas que têm uma cegueira, que vão adotar a ideologia, vão ter uma certa cegueira ideológica. Porque quando elas olharem para várias informações chegando ao mesmo tempo, vão julgar todas e vão questionar todas ao mesmo tempo e com a mesma intensidade. Uma fonte extremamente confiável, uma fonte primária, ela vai ser questionada da mesma forma. E aí você pensa, pô, fake news, não confio na CNN, mas confio na Globo, não confio em nenhuma das duas. Legal. Mas e a pessoa que está conversando com você, diretamente com você? Você vai desconfiar de absolutamente tudo que ela fala o tempo inteiro, porque você está questionando suas crenças como questão individual? Não. E se você precisar fazer isso, você vai ativamente, talvez, colocar uma pessoa numa situação vulnerável que precisava que você acreditasse nisso. Adotar essa ideologia, ela traz infinitamente mais ônus do que bônus em relação a qualquer tipo de indivíduo que vá adotar essa moção, e não adotar ela ativamente encoraja a nossa situação de empatia dentro da nossa sociedade. Por isso que é tão importante que a gente entenda que a gente fazer essa comparação entre os dois cenários, ela é relevante tanto para o cenário médio de um cidadão comum quanto de um Jedi. E nessa situação, é extremamente importante que a gente não adote e não apoie a ideologia de Darth Treia. Muito obrigada, muito orgulho para o povo. Muito obrigado, Raquel, pelo excelente discurso e uso do tempo. A mesa convida agora ao púlpito para dar início ao Hand Whips, o IP de segundo governo. Quando se sentir à vontade, pode iniciar. Bom dia a todos, um orgulho estar aqui nesse debate. Como a Raquel disse, parece que a gente está numa live de semifinal aqui, né? Nesse StreamYard. Só vou olhar tudo aqui direitinho e já começo o meu discurso. Tá, perfeito. Rapidão, pode falar seu nome, por favor? Desculpa, Arthur. Beleza, obrigado. Tá. 1, 2, 3. Mesa, veja que, como meu colega explicou aqui anteriormente, essa moção ela se trata estritamente dos Jedi. Quando a Darth Traia ela sai do Conselho Jedi e adota a filosofia dela, ela está negando justamente os ideais e os valores do Conselho Jedi. Logo, as pessoas que podem adotar a filosofia da Darth Traia são justamente os Jedi. É como se os Jedi fossem um agente implícito dessa moção. São eles que podem ou não adotar a filosofia da Darth Traia. Nós estamos falando dos Jedi adotarem ou não a filosofia da Darth Traia, claro que com impactos para o mundo inteiro, para o universo inteiro de Star Wars. O caso que o Chagas traz, ele justamente fala de um Jedi adotar ou não a filosofia da Darth Traia para ter impactos universais no universo Star Wars. Então, nosso impacto sim abrange todo o stakeholder que é o universo Star Wars, mas a gente tem que entender que o agente implícito da moção são os Jedi que vão adotar ou não a filosofia da Darth Traia, são os Jedi que vão ou não ajudar as pessoas. As pessoas, elas passam a depender dos Jedi, porque os Jedi no universo Star Wars são vistos como semideuses, seres superiores e supremos. Por isso, eu vou começar, então, a fazer as minhas comparativas com os casos de oposição aqui nesse debate. A primeira oposição, ela já começa fora do debate justamente porque ela pressupõe a existência a aplicabilidade dessa filosofia para o universo inteiro. Eles falam num caso completamente distópico em que as pessoas elas não conseguiriam se ajudar, em que as pessoas elas viveriam sozinhas, em que a gente teria uma destruição da sociedade quase, porque todo mundo estaria aplicando a filosofia da Darth Traia. Ele fala justamente quase como a sociedade que existe no universo Star Wars, ela deixaria de existir porque todo mundo se isolaria, o que não é verdade, a moção nem fala sobre isso. A filosofia da Darth Traia é justamente do Jedi se isolar, do Jedi parar de ser aquele pináculo da sociedade, do Jedi não existir mais o Conselho Jedi de fato que coordena essa sociedade. A sociedade em si continua existindo, as pessoas continuam se ajudando, as pessoas continuam formando grupos, continuam formando laços. Não é sobre isso a moção, a gente não está falando aqui de uma moção em que a gente vai acabar de ter a empatia no universo. Então o OI, ele traz um cenário completamente distópico e horrível, quase que o pior cenário para um caso de governo, que é quando eles trazem a ideia de que existiria um abandono completo dessas pessoas, as pessoas elas se abandonariam completamente, elas não se ajudariam, as pessoas elas ficariam todas por si e não teria menor capacidade de se ajudar ou de lutar as suas próprias batalhas.
Quando então 2O chega no debate, muito obrigado, aliás, Raquel, por trazer, por acompanhar a nossa clareza, nosso esclarecimento aqui do que se trata a moção, que é sobre os Jedi. Eles entendem também, então, eles entendem essa ideia da vida de serviço do Jedi. Ou seja, eles entendem que a gente precisa do Jedi para que ele lute as batalhas pelas pessoas, porque as pessoas não teriam capacidade de o fazerem. Porém, a Raquel se confunde um pouco na hora de falar o que é lutar suas batalhas sozinho. No caso, a posição desse debate que realmente defende quem que está lutando aqui sozinho é oposição. Porque no caso de governo, justamente a gente fala sobre o Jedi deixar de ajudar as pessoas como um indivíduo e elas elas aprenderem a lutar em grupo, elas aprenderem a lutar pelos seus próprios objetivos. A gente fala literalmente da formação de uma força entre as pessoas que compõem a sociedade de Star Wars, justamente para que elas lutem suas próprias batalhas em grupo. E o Jedi que luta sozinho por elas, que salva elas isoladamente, vai deixar de o fazer caso não seja estritamente necessário. Veja bem, a Raquel ainda traz um ponto em que ela me diz, em que ela me argumenta que os Jedi só lutam batalhas em que as pessoas não têm a menor capacidade de lutar por elas, o que não é necessariamente verdade. O Conselho Jedi justamente mostra que as pessoas dependem do Jedi para quase qualquer coisa. Mas, além disso, também, as pessoas muitas vezes não conseguem lutar uma batalha justamente porque elas não foram ensinadas a tal, justamente porque já existia um Conselho Jedi que o fazia por elas. Então, se esse Conselho Jedi passa a adotar a filosofia de Darth Traia e passa a compreender que não deve se envolver em tanto assim na política e no regimento da sociedade, a sociedade começa a entender que ela tem que se governar por si própria. Ela começa a desenvolver uma maior autonomia do Conselho Jedi e assim começa, então, a conseguir lutar suas próprias batalhas. Além disso, isso vai trazer mais união para essas pessoas, porque elas vão deixar de depender de um único indivíduo que lutaria as batalhas por elas e vão começar a traçar estratégias para conseguirem lutar suas próprias batalhas com a sua própria força. Então, veja, quando a gente fala sobre não conseguir matar um mamute sozinho, está certíssimo, Luiz. Realmente, nós não conseguimos matar um mamute sozinho. A única pessoa sozinha que consegue matar um mamute é um Jedi. Quando o Jedi para de querer matar o mamute por mim, o que acontece? O meu grupo de conterrâneos ali da sociedade vai se juntar para matar o mamute, justamente porque não tem mais a merda do Jedi para fazer isso por mim. Então, quando o Jedi se isola e assume a filosofia da Darth Traia, ele está justamente dizendo, olha, vocês têm que se unir para matar esse mamute, porque eu não vou fazer isso por vocês, porque vocês têm capacidade para tal. Põe rápido. Você não pode comprar o seu ônus pela metade. Como que essa filosofia vai ser bem vista pelos Jedi e mal vista pela sociedade como um todo? Tá, já falo. Põe 2O. Deputado, o Jedi, ok, assume no seu cenário. E o vilão, o Sith, ele vai assumir isso também ou ele vai poder matar todo mundo livremente? Que não vai ter contraponto para ele, já que o Jedi está isolado? Eu vou começar pelo teu, porque é mais importante. Sim, o Sith ele não vai assumir essa filosofia, mas veja bem, a filosofia do Jedi não fala que ele deve abandonar as pessoas por completo. Se um Sith começa a matar todo mundo, ele vai lutar contra o Sith. Até porque o Jedi é o único que é capaz de o fazer. Além disso, as pessoas vão ter capacidade também de lutar pelas suas próprias forças. Os Siths não são deuses imortais, eles podem ser vencidos, eles podem ser mortos, e as pessoas, no momento em que elas desenvolvem a autonomia que a gente está propondo, que o Chagas explicou, elas vão ter capacidade de lutar contra esses Siths. Mas, como eu disse, a filosofia da Darth Traia, ela não é um abandono completo. O Jedi, ele simplesmente vai deixar de ser o pilar da sociedade, mas ele ainda vai existir na sociedade, ele ainda vai existir como um ser exilado, que aparece nos piores casos, nos casos mais caóticos. Então, se um Sith começa a matar todo mundo, começa a traçar o caos, o Jedi vai aparecer como um herói salvador que vai conseguir resolver esse problema. Tá certo? E no caso do Luiz, a filosofia ser movida pela sociedade. Luiz, eu justamente falei, a sociedade em si, ela não é ela que aplica essa filosofia, ela não vai ser mal vista ou bem vista pela sociedade. A sociedade até pode não gostar que os Jedi se desvencilhem, se saiam do conselho, ou que o conselho Jedi pare de existir, ou que eles simplesmente comecem a deixar as pessoas viverem pela sua autonomia, mas naturalmente, com o tempo, essas pessoas vão desenvolver uma maior capacidade de se autorregularem, justamente porque não vai mais existir aquele conselho de semideuses supremos que vão fazer isso por elas. Então, se o conselho Jedi não funciona mais, os Jedi eles passam a se isolar da sociedade, ele não funciona mais como um pináculo da sociedade, as pessoas vão parar de venerar aqueles Jedi, justamente porque elas vão ver aquela proposta como uma coisa ruim, tipo, que merda, os Jedi nos abandonaram. E aí, ao momento que elas param de venerar os Jedi, elas vão começar a desenvolver a própria autonomia e vão começar a se unir por si sós. E por isso eu me orgulho em propor. Toque, toque, toque. Muito obrigado, Arthur, pelo excelente discurso e uso do tempo.
Para dar encerramento ao debate, a mesa convida agora o púlpito. Jarderson, o IP de oposição, quando se sentir à vontade, pode iniciar. E aí, Vini, tudo bem? Bom dia, pessoal. Você tá me escutando bem, Vini? Tá. Sim, estou escutando bem. Obrigado, amigo. Eu não tô debatendo pelo celular, gente, por isso que eu tô travando algumas vezes. Então eu peço, caso queiram pós, levantem a mãozinha aqui. Pode até sinalizar no chat, que vai aparecer na minha tela em algum momento. Mas levanta a mãozinha, como eu vi a Rebeca fazendo uma certa feita durante o debate, que aí eu consigo enxergar e ceder o pó aí com o tempo, tá? É horrível debater pelo celular. Aí esse stream aqui também não ajuda. Vamos lá. É um prazer estar aqui debatendo com pessoas que eu gosto tanto. Bia, adorei a camisa. Vamos lá. Inicio meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mesa, vamos engajar com os casos de governo. Por que a segunda oposição ganha esse debate? Eu vou começar pelo caso de segundo governo, que não é que seja o caso que está mais dentro do debate, mas talvez é o caso mais temático desse debate hoje. O caso de segundo governo, ele vai me falar exclusivamente, e aí ele tenta fechar a moção para os Jedi aceitarem ou não, né, os Jedi adotarem ou não a política, né, a filosofia de Darktraia. A gente já percebe a falha deles basicamente na seguinte suposição. Beleza. A gente vai ter Jedi agora que escolheram se isolar, que diminuíram o seu índice de empatia, não vão mais lutar as lutas das pessoas porque vão deixar as pessoas se organizarem. Massa, isso é lindo na teoria. Se a gente não tivesse o mal, a gente está falando do universo de Star Wars. A gente está falando do universo, onde as forças do mal e do bem colidem o tempo todo. Então a gente está falando basicamente que o Jedi vai escolher ser menos empático, vai escolher ajudar menos, vai escolher uma clareza maior de pensamento a partir do isolamento, a partir de não ajudar. Ele vai trair as suas próprias convicções Jedi entre ajudar os mais fracos e oprimidos e deixar que eles lutem as próprias batalhas. Mas em comparação, o outro lado não vai assumir a mesma filosofia, o outro lado vai tocar o foda-se. Você vai ter lá um Sith com 6 braços, com 6 sabres de luz, massacrando uma pequena população de um determinado planeta, porque simplesmente ele pode. E ele não vai ter mais aquele grande Jedi que é opositor, ou aquele conselho Jedi que vai lutar contra. Porque, basicamente, o conselho Jedi vai ter escolhido uma filosofia que ele vai falar, basicamente, eu não posso intervir, eu tenho que deixar que os seres humanos se unam e combatam aquele povo. Gente, o mal também se une, tá? Os Siths vão se unir também, como eles já fizeram durante a história toda, e vão massacrar a humanidade, principalmente porque você não tem mais aquele Jedi que quer lutar aquelas lutas, que ele olha com empatia, que ele olha de uma posição que ele está ocupando para aquela população mais vulnerável às maldades e aos poderes que são extremamente desbalanceados nesse mundo, onde um consegue mover uma pessoa com o poder da mente e o outro não, só pode dar um tirozinho de luz que eu posso desviar com o meu sabre. Então, se o Jedi não escolher engajar naquela luta, ele basicamente vai deixar que aquela população seja massacrada. E tu percebe que, basicamente, a filosofia de Darktraia vai falar em 2 aspectos básicos, que é eu deixar que os outros lutem, eu querer que os outros vençam as suas próprias batalhas, e aí a gente não faz um escrutínio ou faz um pensamento na filosofia do InfoSlide em nenhum momento, e nem foi definido aqui pelos governos que vai ter um pensamento lógico que eu vou ver, não, aquela pessoa pode lutar a própria batalha e aquela pessoa não. Isso não foi dito por nenhuma casa de governo. E a gente percebe também que existe um isolamento, ou seja, quando eu não consigo avaliar, eu perco parte da minha, nem que seja uma parte da minha empatia, ou seja, se o outro vai lutar suas batalhas, por que eu vou ajudar? Por que eu vou me meter? Se o ser humano lá, se ele pode juntar todo mundo do planeta e lutar contra um Sith maldoso. E aí, vamos lá, eu vou me isolar, porque necessariamente nessa situação eu preciso do isolamento. Eu preciso me afastar da necessidade coletiva de estar com todos, como a minha colega muito bem construiu, e uma das premissas que a gente também roubou da primeira posição. Pode falar, Beca. Tá, ok, obrigada, Jarderson. A clareza do conhecimento e justamente a prática do ceticismo na ideia de que eu entro em contato com outras ideias, com outras pessoas. O isolamento, ele pode até vir acontecer, nós cedemos isso, mas ele não é extremo como vocês estão pintando. Ok. Mesmo que seja um isolamento em parte, certo? Mesmo que a sua clareza de ideias, e aí eu vou entrar no teu caso, e no principal erro do teu caso é o seguinte: essa tua clareza de ideias, essa vontade
que o ser humano vai ter quando ele... E aí, quando eu digo ser humano, porque no teu caso a sociedade toda vai conseguir adaptar essa ideia, ele vai basicamente fazer o quê? Eu vou ter resiliência, e aí você fala que resiliência é bom, e aí eu já faço um contraponto, resiliência é bom a que custo? Ao custo de eu me isolar da sociedade, tá sempre ali naquele modo de defesa para ser resiliente. Não, eu tenho que deixar que aquele outro se ajude. E aí você vai me falar que você vai ter uma busca maior da clareza. E aí a gente acaba entrando naquela questão, questionamento, e o quanto é positivo o questionamento. Só que você não percebe que quando você não tem um valor e você não tem uma base, e é isso que fala sobre a filosofia, de você trair o próprio valor, você acaba colocando ali uma cláusula de autossabotamento. O que é essa cláusula de autossabotamento? Porque na sua filosofia eu não sou fiel a nada. Inclusive a própria filosofia, eu não sou fiel a ela. Então, porventura, lá eu no meu isolamento, se por alguma cargas d'água resolver ajudar alguém, eu acabei de me autossabotar. Mas, ao mesmo tempo, acabei cumprindo o que falava a filosofia, já que eu estou apenas questionando sobre o fator de não ajudar. E aí, o que é que sobra com esse ser humano que, dentro da própria filosofia, se autossabotou? O esvaziamento. O que sobra, no teu caso, de eu ficar me auto-questionando e auto-validando e sempre querendo mais, é basicamente eu olhar para uma questão da minha própria filosofia e eclodi-la. E, por algum movimento que aquele teu humano que não está tão isolado faz, ajudar uma outra pessoa, eu acabo me chocando com o fato de eu não devo ajudar porque ela deve usar a própria batalha, mas agora eu ajudei, e aí? O que é que resta para mim? Resta a solidão. Resta eu não ter filosofia nenhuma, porque eu simplesmente estou ali, sempre me questionando, sempre achando que será que é isso, será que é isso, será que é isso? E tu percebe que existe uma falha muito lógica e muito ruim nisso, e eu sempre ficar questionando. E aí a gente vai falar sobre a base pilar do questionamento. Primeiramente, põe para 2G, desculpa. Pode ser até que tenha mais conflitos com o Sith no mundo que os Jedi não colocam o pé a qualquer momento. Mas no momento que tem algum conflito com o Sith do lado do status quo, ele é destruidor e consegue destruir toda a sociedade. Vídeo império. Amigo, não, peraí. A base de Star Wars é justamente Jedi contra Sith. Então, se tu tem mais conflito, não faz o menor sentido. Se eu tiro o Jedi da equação, o Sith vai reinar, vai fazer um império muito mais forte, vai matar muito mais sem oposição. Então, se no teu cenário, se tu aceitou pelo teu POI que existe o isolamento, então tu vai ter uma perda gigantesca no teu cenário de governo, porque agora o Sith vai reinar sem muita oposição. No caso de primeiro governo, você vai ter um grande sabotamento das questões lógicas. A gente está vivendo num universo, numa intergaláxia, onde a ciência é extremamente necessária. Então, aqueles pequenos questionamentos são perigosos, principalmente porque eu estou numa realidade de velocidade de dobra, porque eu estou numa realidade de tomar pequenas decisões baseadas na ciência. E o teu questionamento, ele é tão profundo, primeiro governo, e tão ruim, que isso pode colocar em risco a própria escolha daquele humano que adota aquela filosofia. A gente coloca em risco porque ele vai ficar questionando e vai acabar não decidindo nada, ou se ele resolver decidir contra a própria filosofia, ele vai ficar vazio e zerado. E aqui a gente se diferencia da primeira oposição porque a gente trata dos casos mais importantes, que são os casos de isolamento e os casos de perda de empatia, enquanto a oposição trata de uma métrica relacionada a o quanto aquela pessoa, ou seja, eles leem individualmente, o quanto aquela pessoa vai ficar, se ela escolher um lado ou escolher o outro. A gente já vê por uma situação mais ampla e vê o caso como um todo, de uma forma muito mais ampliativa e muito mais... Com isso, encerro meu discurso. Toque. Muito obrigado, Jarderson, pelo excelente discurso. Muito obrigado a todos os debatedores. Eu vou me reunir em call agora com os Wings, então vocês podem ficar aqui no StreamYard se quiserem. Eu vou concluir a gravação. Já pode papear? Ou eles já ainda não terminaram a gravação? Aparece aqui que não tá em gravação. Eita, chachãos. Acho que a gente tá em gravação ainda. Isso, estamos sendo observados. Isso. Ai, mas Não eles pode cortam fofocar. depois. Mas eles devem cortar depois. Mas não é transmitido ao vivo? Quê? Não é transmitido ao vivo? Não, a gente tá ao vivo não, tá doido. Eles vão gravar para depois postar. O Ao vídeo vivo tá vai ser... com estado.
Tipo, eu acho que eles estão colocando no YouTube pra ser privado e depois vão editar e colocam pro público. Ah, vou fazer uma publi do Epic. Botar uma música épica, assim, de Star Wars, a gente debatendo. Porque vocês não entendem o que é um Jedi? E dá pra fazer, tipo, aquelas montagens. Muito bom. Aí brota do nada um Sith, assim, cortando um Jedi ao meio. Cara, é interessante. Eu tô usando as minhas blusas erradas em todos os momentos. Tipo, eu fiz PS e eu tenho uma blusa do Robert Pattinson. Mas eu não usei minha blusa do Robert Pattinson no PS. Eu tenho uma blusa de Star Wars. Eu não usei a blusa de Star Wars. Eu usei a blusa de campamento